Esse é um vídeo simples que tem o intuito de explicar como funciona a máquina de Turing e como operar um algoritmo dentro dela. Primeiramente, vamos definir um algoritmo. Ele é um conjunto simples de instruções feitas para executar uma tarefa. Por exemplo, escovar os dentes. Você passa na escova, chacoalha a escova na sua boca e no final cospe. Um sistema operacional. Basicamente é um conjunto gigantesco de instruções super complexo feito para operar o seu computador. Ou o algoritmo de Euclides, por exemplo, que recebe dois números naturais e entrega de volta o máximo de divisão comum entre os dois. Como funciona a máquina de Turing? Basicamente, é uma fita infinita que tem vários símbolos escritos em cada um dos espaços na fita, um cabeçote de leitura e escrita e um conjunto de estados que ajuda ela a determinar o que ela vai fazer. Como que é um passo na máquina de Turing? Basicamente, um passo envolve a leitura do símbolo que está na cabeçote de leitura, a escrita ou não de algo em cima desse símbolo, a troca do símbolo, a movimentação do cabeçote de leitura e uma troca no estado interno dela. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem a leitura do zero, ele vai apagar o zero, vai escrever um símbolo vazio em cima do zero, mover o cabeçote para a direita e vai alterar o estado interno dela. Aqui nesse outro caso, ele vai trocar ler colocar um zero e manter o cabeçote no mesmo lugar. Por último, ele vai ler o zero, escrever um 3 em cima e mover o cabeçote para a esquerda. Agora, como que se constrói uma máquina de Turing? Uma máquina teórica, mas como a gente faz a modelagem de uma? A gente faz ela com estados e transições. Quando a gente fala que uma máquina de Turing ela tem alteração de um estado interno, é disso que a gente fala. Aqui, cada bola representa um estado em que a máquina está. E para a máquina ela transicionar de um estado para o outro, ela precisa que tenha a transição existente e tem os requerimentos ali. Ali em cima, a gente lê. Aquele 1 significa que se a máquina estiver no estado Q0 e ela ler o símbolo 1 no cabeçote, ela vai fazer a seguinte ação. Ela vai escrever um 0, onde está o número 1, vai mover a seta para a direita, right, e vai transicionar para o estado Q1. Aqui a gente tem um outro conjunto de instruções para dar mais exemplos. Por exemplo, de Q1 para Q2, se ela lê o 1 e está em Q1, ela vai para Q2, trocando 1 por um 0 e indo para a esquerda. Em Q2, se ela está em Q2, ela pode ir para Q2, se ela lê o símbolo vazio, ela vai escrever o 0 e mover para a direita. E de Q1 para Q0, se ela lê um 0, ela vai escrever 1 e ficar no lugar. S de stay. Como que a gente vai fazer, por exemplo, o algoritmo de Euclides na máquina de Turing? A gente poderia colocar, por exemplo, nos símbolos da fita dela, o 6, um espaço em branco e um 8. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero codificar desse jeito que está escrito aí do lado. O número de zeros representa o primeiro número e o número de uns o segundo. Então a gente tem 6 zeros e 8 uns. O que a gente vai fazer? No primeiro passo, entre aspas, não é bem um passo de verdade. A gente vai escrever a entrada na fita da máquina de Turing. Depois, a gente vai copiar os uns como zeros para uma segunda fita. A máquina de Turing ela pode operar sobre várias fitas. Nesse caso, a gente vai usar duas. Ela consegue operar ao mesmo tempo. Terceiro, enquanto as strings, ou seja, conjunto de números, não tiverem o mesmo tamanho, a gente vai fazer o seguinte processo. A gente retira o equivalente da menor string da maior. Então, você vê que a string de cima ela é menor. A gente vai tirar aquele número de zeros da de baixo. Tirando e reorganizando, jogando elas para ficarem iguais, começando no mesmo lugar, e repetindo. Agora a de cima é a maior, então vamos tirar os dois da de cima, organizando, retiramos os dois de cima, organizando, fechou. Elas têm o mesmo tamanho, acabou o processo. O máximo divisor comum entre 8 e 6 é 2, como vocês bem sabem. Aqui de exemplo, eu não vou entrar muito fundo nela, tem uma máquina de Turing que de fato implementa o algoritmo de Euclides. O estado inicial, onde ela começa, é esse aqui com esse triângulo. O estado final é o que tem esses dois círculos, é onde ela para de processar. Aqui é aquele mesmo símbolo, aqui é a leitura, aqui é o que ela vai escrever, e aqui é o que ela vai fazer, para onde ela vai se mover. Essa barra aqui separa a fita 1 da fita 2. Para ela fazer uma transição, as duas coisas têm que bater. Então, por exemplo, aqui ela vai ler
se ela ler um 0 na fita 1, ela vai escrever um 0 na fita 1 e andar para a direita. Da mesma forma, se ela ler um vazio na fita 2, ela vai ficar, não vai escrever nada e vai ficar no lugar. Então ela faz isso e fica no mesmo estado. Então ela faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Opa! Aqui na fita 1, agora, não é mais um 1. Na segunda ainda é 0, mas agora é um 1. Então ela vai apagar, trocar por um branco. E na fita 2, ela vai trocar o branco por um 0. E vai andar as duas para a direita. E a mesma coisa, ela agora está nesse estado, então ela vai tomar decisões diferentes e vai ficar nesse estado fazendo o que eu mandei ela fazer. Passo simples. No final ela vê que tem 2 vazios, ela move para a esquerda, e enquanto a fita de cima estiver com vazio e a fita de baixo estiver com 0, a de 0 fica e a outra anda para a esquerda. O cabeçote para a esquerda e a fita para a direita, do jeito que está animado. Ela vem para cá, e basicamente, enquanto ela estiver com os zeros nas duas fitas, ela vai andar as duas para a cabeçote para a esquerda, então a fita para a direita. Opa, o de cima agora não é mais um 0. O de cima, como dá para ver aqui, é um vazio. Então ela vai começar a fazer outra coisa. Só para explicar o funcionamento. Basicamente, ela vem para cá se a fita de cima é a primeira a ficar vazia. Então a primeira vazia, a segunda com coisa no 0. E ela vem para baixo se a primeira tem coisa e a segunda que está vazia. Mas o resto vai ser simétrico. Ela vai vir para esse estado. Ela vai andar na fita de cima, enquanto ela vai ler o 0 e vai apagar a fita de baixo. Vai ver que chegou no final com 2 vazios, vai vir para esse estado aqui. E nesse estado, ele vai ficar nesse estado até equalizar. Os zeros ficam e o vazio vem para a esquerda. E ele volta para cá. Agora ele vai fazer o contrário, vai dar um passinho. Vai ver que vai para o outro lado e vai executar o algoritmo. Dessa vez apagando a fita de cima. Voltou. Apagando a fita de cima. E aqui ele vai chegar, vai dar mais um passo e vai ter o caso em que as duas fitas estão vazias, então elas são iguais, e ele transiciona para o estado final e finaliza a operação. A gente tem a nossa resposta, 2 zeros. O máximo de dúvida comum entre 6 e 8 é 2. Para finalizar a explicação simples da máquina de Turing, o que é uma máquina de Turing universal? A máquina de Turing universal ela é uma máquina que consegue emular outra máquina de Turing. Então, por exemplo, a MTU, que é a universal, ela recebe como entrada a codificação de uma máquina de Turing. Então, por exemplo, a universal ela receberia a codificação da minha máquina de Euclides numa fita dela. Como você vai codificar isso? Se vira. Vai ser difícil, mas você consegue. E ela recebe também a entrada que a minha máquina de Turing de Euclides teria que processar. E vai processar ela, vai emular ela. Um exemplo disso, um análogo disso, é um emulador de videogame. Você tem um computador, ele emula o funcionamento, por exemplo, do Nintendo 64 e roda Ocarina of Time. Outro exemplo, basicamente, ele recebe um código-fonte em C, o seu computador, e a entrada que você passou para ele, e ele roda essa entrada executando o algoritmo que você mandou ele fazer. Outro exemplo, o seu computador ele recebe a descrição de outro computador e roda uma máquina virtual e recebe um programa para rodar nessa máquina virtual e roda nela. Ou, por último, e talvez mais pertinente, você tem um computador quântico que consegue rodar qualquer tipo de porta lógica, ou talvez uma gama de portas lógicas. Ele recebe uma descrição de um circuito que vai atuar nele, que você mandou, e os qubits de entrada, que seria a sua fita de entrada, e ele vai emular o teu circuito e vai operar os qubits nele, te dando a resposta no final.